Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Clean Cirurgy, o podcast feito para descomplicar a medicina perioperatória e suas nuances. Eu sou o Matheus. Raquel aqui. Bruno. Sejam Sejam bem-vindos. Bem, pessoal, no episódio de hoje a gente vai dar continuidade a falar sobre o mundo do abdômen agudo, a imensidão do abdômen agudo. É quase Game of Thrones, né? Cada momento a gente tá num reino diferente. Um reino diferente do abdômen agudo, né? Quase não tem fim. E esse é um episódio bem especial porque a gente vai falar do abdômen agudo no paciente que já foi operado, né? Então, quais são as peculiaridades, o que é que a gente tem que pensar num paciente no pós-operatório que está evoluindo com um quadro abdominal grave, que muitas vezes vai precisar ser reoperado. É né? verdade, é verdade. E é um tema super importante porque hoje, com a ascensão das bactérias multiresistentes, isso pode ser um calo para o cirurgião e para o clínico que acompanha esse paciente, o infectologista, chegando a taxas de mortalidade realmente muito altas, né? Principalmente nas reabordagens frequentes, que às vezes são necessárias. E aí, gente, assim, é um tema super vasto, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de cirurgias abdominais e que, por sua vez, trazem riscos específicos para cada uma. Então, como que a gente poderia pensar para poder elucidar, principalmente para os clínicos, né? Que vão atender esses pacientes, às vezes, no time de resposta rápida aí, como que eu poderia pensar em classificar os caminhos para conseguir me direcionar para abordar esse paciente que está intercorrendo com um possível abdômen agudo? A primeira coisa, eu acho que a gente tem que ver qual o tipo de cirurgia a qual o paciente foi submetido, né? Qual foi o sistema que foi mexido, que foi abordado, e a gente vai ter pelo menos um norte para começar o raciocínio. Também seria interessante saber, além do sistema, qual a cirurgia que foi feita, para a gente saber quais seriam as alterações esperadas do pós-operatório. Por exemplo, o paciente que faz a cirurgia de Whipple, a gente sabe que o pós-operatório dele já vai ser um pós-operatório mais arrastado, porque é uma cirurgia de maior complexidade, que aborda múltiplos órgãos, é diferente do paciente que é submetido a uma apendicectomia. Então a gente tem que saber que os pacientes vão evoluir diferente de acordo com a cirurgia. Sim, Mas de uma forma geral, a gente pode seguir mais ou menos um curso, né, Matheus? Sim. Antes de falar assim, praticamente dessa abordagem que a gente tem que fazer, eu só queria destacar uma coisa, que é esse paciente especificamente que está complicando no pós-operatório, tem que ser acompanhado, tem que ter um conjunto, tem que ter um time, né? Sim. Então é muito importante o clínico do TRR, o clínico que está acompanhando, Obrigada. mas é junto que a cirurgia esteja em comunicação com esse paciente, até para passar os detalhes, as nuances da cirurgia. E se isso não for possível, às vezes, sei lá, está num hospital que não tem o cirurgião de plantão, ou que a equipe que operou não está de plantão, ou está indisponível o contato, é fundamental dar uma olhada na descrição cirúrgica, ou que a equipe que assistente já deixe de uma forma resumida no cabeçalho das evoluções quais as alterações que ocorreram durante a cirurgia, quais são as preocupações, os riscos de complicações que podem vir a ocorrer. Então, essa comunicação tem que ser algo que tem que estar bem alinhado para que o paciente possa se beneficiar mais, tá? Mas respondendo à pergunta do Bruno, acho que a gente tem 3 caminhos a percorrer no paciente que está complicando ali com um abdômen agudo no pós-operatório. Como a Raquel falou, existem diversos cenários, diversas situações a depender da cirurgia que foi feita, mas de modo geral e de uma forma genérica, gosto de lembrar do SOS, né, o paciente pedindo socorro. Existem 3 cenários que a gente tem que lembrar e sempre atentar, né? São por sangramentos pós-operatórios, o primeiro S, os quadros de obstrução intestinal, tá? E a sepse abdominal. Então, o SOS seriam esses 3 pontos que tem em comum, geralmente independentemente do tipo de cirurgia que foi feito. Eu acho que, assim, já que a gente tem esses 3 cenários, eu acho que é bom a gente começar pelo começo. Sim. Então, assim, diante disso, a gente espera, por exemplo, o sangramento nas fases iniciais
do pós-operatório. Com certeza. Então, acho que a gente seria um bom caminho para a gente começar. Então, assim, quais são as possibilidades que podem levar? Óbvio, a gente está falando aqui, já passou aquela parte da anamnese, que tem aquele paciente maior risco, sim. que a gente já falou em outros episódios. Mas do ponto de vista cirúrgico, técnico, quais são as circunstâncias, causas que podem levar ao abdômen agudo hemorrágico no pós-operatório? E como que eu vou conseguir ter que quadro clínico esse paciente vai ter para me chamar a atenção quanto a isso? Matheus. Em relação ao sangramento, assim, o que é que leva a gente a pensar que o paciente está sangrando, né? Nem sempre, a gente sabe que o choque hipovolêmico, ele só vai ter repercussão com hipotensão, com esses quadros mais graves, em fases mais avançadas. Então, no pós-operatório, o paciente pode ter um choque compensado e os principais achados que vão levar... Perdas mais de 1 litro, 1,5 litro, Exatamente. Né? Seria o quê? Primeiro, o paciente, geralmente, sangue na cavidade abdominal vai promover uma distensão abdominal, um quadro de dor abdominal. O paciente geralmente vai estar taquicárdico, que é a primeira resposta à hemorragia. E, obviamente, vai ter uma queda de hemoglobina maior do que o esperado para aquela cirurgia. Então, se eu faço uma cirurgia que não tem um sangramento, uma colecistectomia que não sangrou, que foi tudo tranquilo, eu não espero que a HB esteja caindo, tá? Então, e até tem que tomar cuidado também com isso, porque às vezes, assim, a hemoglobina, muitas vezes ela não reflete a perda intraoperatória. Exatamente. Você pode demorar 24 horas para você ter repercussão hematimétrica. Então, acho que o que você falou sobre os aspectos de parâmetros clínicos mesmo ganha ainda mais importância. Mais força, isso. E outra coisa que chama atenção também é nos pacientes que têm dreno, né? Então, quando o dreno tem um débito maior do que o esperado, com aspecto sanguinolento, ou o aspecto assim, realmente é sangue, você vê que está ininterruptamente, ou seja, continuamente saindo sangue, drenando aquele aspecto de sangue mesmo, não misturado. Sangue vivo, né? Sangue vivo, como diz. Então isso tem que levar a gente a pensar em sangramento no pós-operatório, que aquele paciente pode estar sangrando. Que cirurgias têm o maior potencial de sangramento imediato, assim, Bruno? A gente se preocupa primeiro com as cirurgias vasculares, né? Cirurgias vasculares, onde você vai ter anastomose, você vai ter uma manipulação de secção, às vezes colocação de prótese, né? Por isso que no intraoperatório essas anastomoses são checadas várias vezes para evitar o sangramento, mas mesmo assim, às vezes ainda fica uma babação, principalmente quando o paciente precisa ser heparinizado durante a cirurgia, mas em geral, o cirurgião no campo operatório, ele consegue prever se aquela é uma, como a gente chama, uma babação que vai parar, quando a coagulação do paciente começa a agir, quando a pressão intraabdominal for reestabelecida, por exemplo, quando for fechado por planos, e ou mesmo com o contato com as outras estruturas, com as outras alças. Além disso, a depender do órgão que vai ser manipulado. Então, a questão do dreno tem muito a ver com o intraoperatório e o planejamento cirúrgico. Né? Se a gente vai mexer em órgãos mais vascularizados, por exemplo, uma hepatectomia parcial, no fígado, uma nefrectomia parcial, que o pós-operatório já espera-se que tenha algum grau de sangramento. Apesar da hemostasia ser bem rigorosa, normalmente esses pacientes ficam com dreno. Né? Esse dreno tem a função de vigiar, para a gente ver se vai evoluir bem ou não. Tá? Além disso, as outras cirurgias, as cirurgias digestivas, a gente espera um sangramento menor. Né? Mas sem cirurgias oncológicas, em que você vai ter uma área cruenta muito grande, aqueles tumores retroperitoneais, que você vai realizar a hemostasia local, mas às vezes a hemostasia é difícil, porque fica uma babação inespecífica, não tem uma área artéria, cruenta muito grande. Isso, né? Não tem uma veia que você possa ligar diretamente. Então, esses pacientes podem acabar aumentando o sangramento no pós-operatório imediato e vir a causar alguma repercussão. Só uma coisa que eu queria destacar, que o Bruno falou da cirurgia vascular, mas lembrar que a cirurgia vascular não é só que é feita pelo cirurgião vascular. Então, às vezes, no IPO, o paciente faz uma reconstrução vascular. Em outra cirurgia, você acaba mexendo também em vasos, tendo que fazer reconstrução. E é a por nefrectomia, às vezes, você tem que fazer plastia lá da cava. Exatamente. Então, é por isso que é importante essa comunicação da equipe, deixar esses aspectos registrados, para que, no caso de uma complicação, ficar fácil de identificar. Então, se eu faço uma cirurgia, se eu acompanho um paciente que fez uma cirurgia,
que teve uma reconstrução vascular, que teve uma área que ficou sangrando mais, é importante deixar isso registrado. Para lembrar, porque às vezes no hipoclássica, não é para você fazer um reparo da mesentérica, enfim. Mas a gente sabe que isso acontece. Então, o que foge do normal tem que ficar registrado. E às vezes pode ser uma falha da própria ferramenta, né? Por exemplo, você vai fazer esplenectomia, botou um clipe lá, não sei o que, pode... mas não foi adequado, um Exato. clipe e não ficou adequado. Perfeito, é isso. Então, vou ficar atento a isso. Então, beleza, só para recapitular, a gente tem que ficar atento ao quadro clínico, aquele paciente que está evoluindo com sinais clássicos de taquicardia, hipotensão, palidez, sudorese, ter atenção ao choque index e tal, e se tiver com dreno, melhor ainda, olha o dreno, vê se o dreno não está obstruído, né, porque é danado para acontecer. Importante. Além disso, se os drenos a vácuo estão com o vácuo sendo refeito, né, Boa. porque às vezes acontece, por exemplo, dentro de Blake, que tem aquela pera, então às vezes ela drenou, mas acabou o vácuo, ela encheu. Tá funcionando só como um dreno tubular, né? E aí o que acontece? Vai coagular, o dreno vai entupir, e aí depois você não consegue recuperar o dreno. É até perigoso, porque isso pode falsear. Você acha, não, acho que não tá sangrando porque o dreno tá tranquilo, mas na realidade o dreno pode estar obstruído, né? Então tem que ter esse cuidado. E uma coisa do dreno é que ele ajuda, mas ele também pode ser a causa do sangramento, né, Bruno? Como a gente tinha falado. Já teve casos da gente ver que o dreno, na passagem do dreno, houve uma lesão vascular e o próprio dreno é que foi a causa do sangramento, tá? Então, tem cuidado também na hora da passagem do dreno, se não vai ter o acometimento de algum vaso, somente a epigástica inferior, ela gosta de passar na frente dos drenos. Quando ela vê um dreno assim, ela se joga no meio. Boa. Importantíssimo. Então, assim, os sangramentos são mais frequentes nas primeiras 48 horas, né? Sem dúvida. Mas a gente sabe que pode haver sangramentos tardios, principalmente em cirurgias ali pancreáticas, né? Uhum. Você pode ter formação ali de, às vezes, fístula, baba alguma coisa. Cai em cima do vaso, erode o vaso e sangra, né? Exato. Então, você tem essa possibilidade. Às vezes, um pseudaneurisma de alguma RAF vascular que você precisou fazer alguma coisa assim. Beleza. E aí, eu vi esse paciente, eu identifiquei como que eu vou abordar esse paciente do ponto de vista terapêutico. Acho que o primeiro quesito que a gente tem que tomar como guia na nossa decisão é a estabilidade hemodinâmica do paciente. Então, o paciente está sangrando, mas está estável, ou não, é um paciente que está sangrando, a gente está fazendo reposição volêmica, está fazendo reposição com sangue, e esse paciente continua instável, continua tendo sangramento. Corrigir o distúrbio de coagulação. Corrigir os distúrbios de coagulação, e ele continua tendo esse sangramento, então é um paciente que inevitavelmente vai ter que ter uma intervenção, certo? Muito provavelmente ter que ser reoperado. Nos casos em que os pacientes têm uma resposta, pelo menos transitória, a gente consegue fazer um exame de imagem, consegue determinar, ou pelo menos chegar próximo à causa, e a partir desse resultado, pode ver se vai ser necessário reoperar, ou se dá para conduzir com a radiointervenção, ou apenas com correção de distúrbio hemorrágico e transfusão. Então, a grande questão é, quando eu acho que eu vou operar um paciente? Quando ele não está respondendo às medidas, ou quando eu identifico que é um sangramento que não vai se resolver espontaneamente. Foi uma instabilidade grave e o pós-operatório imediato, então assim... Então, isso está errado. Está errado. Algo de errado não está certo. Exatamente. Né? Então, beleza. Então, acho que da parte de sangramento, basicamente, é isso, né? E aí, então, a gente vai se encaminhando, e aí, pós-operatório de cirurgia abdominal, a gente já vai de mãos dadas com uma situação chamada ilho paralítico, né? A gente vem junto aqui. Perfeito. Quando que eu vou pensar que algo está diferente de um ilho paralítico, entre aspas, puro? Que aí a gente vai se encaminhar para o abdômen agudo obstrutivo, né? Então, qual é o quadro clínico para eu conseguir, eu que estou acompanhando aquele paciente, pensar, poxa, esse ilho não está bem só um ilho, tem alguma coisa a mais. Primeiro é a clínica do paciente, né? Então vamos voltar realmente.
é o paciente que ele vai evoluir de uma forma diferente. Aquele paciente que ele pode até estar aparentando inicialmente um bom status de pós-operatório, mas você vai palpar aquele paciente que é taquicárdico, aquele paciente que ainda não evoluiu com ruído hidroaéreo, aquele paciente que tem um ruído fraco, você decide por alimentar, mas é um paciente que distende fácil, ele tem o abdômen mais distendido, mais timpânico, é um paciente que vai relatar que não está eliminando flatos, é um paciente que vai ter aquela, a gente pode lembrar da obstrução mesmo, porque a clínica é parecida, inclusive se evoluir ele vai começar a ter vômitos, ele vai ter aquele quadro mais pronunciado. Entendi. Ou seja, é meio que aquela coisa assim, o paciente com o ilho é meio aquele vomita, não sei o que, resíduo alto, não sei o que, mas não tem nada. E o paciente com abdômen agudo obstrutivo pós-operatório, geralmente ele tem aquele aspecto de inflamado, assim, aquele paciente, você olha, aquele gut feeling do que tem alguma coisa errada aí, né? O paciente está toxemiado. Nem sempre tá potência, não sei o que, mas tem aquela toxemia esquisita. Essa dificuldade, assim, principalmente o cara tá já no quarto, quinto, sexto PO e não tá conseguindo evoluir dieta, não tá conseguindo introduzir dieta. Aí passa uma sonda do resíduo da 2.000, 2.500, esse paciente não é o esperado para um pós-operatório. Ou seja, é o que a gente chama aquele paciente do ilho prolongado, né? Ilho prolongado. Pronto. Então o ilho prolongado tem que ser suspeito que tem alguma coisa errada, que não é só do ilho da cirurgia, né? Lógico que, de forma rara, pode acontecer em alguns tipos de cirurgia o ilho já é esperado, uma peritonite purulenta, difusa, paciente que teve uma manipulação de muitas alças, enfim, esperado. Mas numa cirurgia que não ocorreu nada fora do normal, e esse paciente está demorando a evoluir essa dieta, alguma coisa está errada. Perfeito. Então, o quadro clínico é semelhante àquele paciente náusea, vomita, que não consegue tolerar a progressão da dieta. Muito cuidado com os pacientes que, na verdade, têm um estômago que já tem um grau de desmotilidade, né? Porque ele pode lá estar só acumulando dieta e aí faz aqueles vômitos em jato. Então, beleza. E com sinais, talvez, de uma repercussão aí inflamatória sistêmica, né? Seria mais ou menos esse combo. E quais seriam as causas para um paciente ter uma obstrução no pós-operatório, assim? Que já foi a mais comum, a que foi mais destacada, realmente é um ilho prolongado, não só pela cirurgia, mas por conta de um distúrbio hidroeletrolítico que está associado a esse paciente. Aderências, então a gente sabe que as bridas, as aderências, elas podem ocorrer tanto precoce como tardiamente, e a maioria delas ocorre no primeiro mês da cirurgia. Então não existe, não, mas é porque tem pouco tempo, que foi operado, não é possível que seja uma brida. É possível, né? Que a cirurgia aberta é muito mais frequente de do fazer, que né? na vida laparoscópica. E também uma das causas que tem que ser lembrada é a aterogenia. Então, às vezes, no fechamento da parede abdominal, acaba que você pode erroneamente pegar uma alça e causar, a gente fazer uma aplicatura ali da alça na parede abdominal, e isso pode cursar como uma obstrução. Coisa mais simples, até o fechamento do meso, às vezes o meso não é fechado da forma correta, aproximado, então uma alça pode se insinuar e fazer acabar sendo uma hernia interna, né? Interna. Aquelas coisas controvérsias desse negócio. Mas também, assim, a técnica em si, a cirurgia pode levar, talvez, a um abdômen agudo obstrutivo, aí tem alguma coisa que pode acontecer que deu errado e o paciente obstruiu? Pode. Quando você faz principalmente a anastomose de alça, né, você tem desde o risco a você deixar essa alça, o local da anastomose, muito estenosado, então o paciente pode ter vários graus de obstrução naquele ponto, né? Então a gente sempre depois faz a anastomose manual, ou mesmo coloca com grampeador. Os dedinhos para ver se tá prévio, né? A gente vê se um dedo toca o outro, de uma forma grosseira, para a gente ver se a luz está preservada, né? Sempre ter esse cuidado de não pegar a parede posterior junto da parede anterior e fechar de forma inadvertida. Agora tem problemas técnicos também, né? Uhum.
Uma coisa que eu acho difícil, particularmente, assim, é ficar rodando as alças para poder fazer as reconstruções em Y de Ru, né? Uhum. Então, o que é que pode dar errado e acontecer de... Tem uma modalidade aí que às vezes acontece que não é o Y de Ru, né? É o O de Ru, né? Isso. Então, quando tem essas múltiplas anastomoses abdominais, tem que ter o cuidado de verificar se você está fazendo a anastomose certo no local correto, né? Então, inclusive teve um staff durante um dos meus rodízios, nos meus estágios, que ele sempre verifica. Ele diz que 100% das vezes, ele pode ter a certeza do jeito que for, mas ele sempre verifica se a anastomose vem do lugar correto, vai para o lugar correto, para ele não ter essa confusão. O pessoal vendo assim, quem nunca entrou numa cirurgia desse tipo, pode achar que é um absurdo acontecer isso, né? Mas não é. Não é, porque assim, quando o intestino ali, você não desloca todo o intestino, você não consegue soltar ele totalmente, ele tem os ângulos fixos, e muitas vezes o paciente é um paciente obeso, tem um abdômen recheado, florido, então quando você solta uma alça, ela pode se insinuar, e quando você for pegar morango, pegar um outro segmento. Assim, por sorte, quando isso acontece normalmente, você verifica no intraoperatório e você corrige sem maiores problemas para o paciente. Mas há relatos, e eu já presenciei realmente um pós-operatório que a pessoa evoluiu com obstrução e não aceitava alimentação, vomitava, e quando foi se ver um problema na anastomose. Então, acho que a gente pode dividir assim. Teve um abdômen agudo obstrutivo pós-operatório, metabólico / técnico, vamos pensar assim. Metabólico, eu vou ficar atenta a quê? Vou ficar atenta à hipocalemia, hipomagnesemia, vou ficar atenta à uremia, a quadros infecciosos que podem causar gastroparesia, né? Perfeito. Então, eu vou ficar olhando esse grupo aí. Se não excluir tudo, não tem acidose, não tem nada disso, não tem porquê o paciente, o paciente já está melhorando aquele balanço hídrico super positivo, que também pode ser uma causa de alentecimento do trânsito. As alças ficam tudo inchadas, né? Você vê pelas ostomias, né? Você pega o paciente com balanço positivo 4, 5 litros. Com colostomia, fica lá... Chega a pobre, fica assim meio... túrgida. Isso. E do ponto de vista técnico, entre aspas, na verdade, mecânico, perfeito, mecânico. Mas a gente pode ter também uma obstrução que nem chega a ser metabólica, nem chega a ser mecânica, que a gente chama pseudo-obstrução, né? Que pode acontecer nos pacientes, geralmente, que tem mais comorbidades, aqueles pacientes mais graves e tal, que é a... Ogilvy, né? A síndrome de Ogilvy. E aí que você tem uma... Eu não sei. Eu fiquei calado, porque eu não sei. Eu vou até procurar para o quadro, você sabe, né? Como se pronuncia? E aí é uma pseudodilatação do colo, né? Na realidade você não tem uma causa mecânica para isso, mas tem uma dilatação importante dos colos e com risco de ruptura, né? Isso é uma das grandes preocupações. Nesses casos, é quando você tem uma dilatação do século ali maior do que 11, 12 centímetros com risco de perfuração. E aí, nesses casos, a gente tem que investigar metabolicamente, mas aí, a depender de quanto está dilatado, como é que está a resposta do paciente, não está respondendo ali 12, 48 horas sem resposta às medidas clínicas, ou tem um seco bem dilatado, é um paciente que talvez tenha que ir para a endoscopia, fazer uma descompressão colonoscópica, ou até mesmo usar a anastigmina, né? Perfeitamente. E só lembrar, assim, também que algumas cirurgias é esperado você não ter ilho, mas ter uma gastroparesia prolongada, tipo a Whipple, né? Sim. A Whipple você mexe ali no... Vocês sabem mais inervação, que eu, né? No plexo celíaco. É um conceito, né? Só para quem gosta de cirurgia, um conceito que é a excisão total do mesopâncreas. E a excisão total do mesopâncreas, você leva ali vários nervos do tronco do plexo celíaco, que acaba causando uma desmotilidade, tanto gástrica como intestinal, né? Então, tem inclusive algumas pessoas que dizem que numa boa Whipple, uma excisão total do mesopâncreas, o paciente tem que ter diarreia. Se o paciente não teve diarreia, porque não foi uma feita excisão total. Por causa justamente... diarreia, não sei, mas os pobres
náusea que é uma beleza. Tanto que houve a modificação para fazer a exclusão pilórica, justamente por causa que esses pacientes tinham muita gastroparesia, né? A hipomodificada. Perfeitamente. Então, como que a gente deu esse diagnóstico clínico? Aqui no sangramento a gente falou mais o diagnóstico clínico, assim, imagem você pode utilizar, mas no contexto de estabilidade, né? Vai fazer tomografia, artéria, enfim, anjo, depende. Mas aqui eu presumo que a gente vai lançar a mão de métodos diagnósticos, né? E aí, nesse caso, assim, quais são os 2 métodos diagnósticos preferíveis aqui para o paciente obstruído? Tem a tomografia de abdômen com contraste, né? Principalmente se tiver essa história de manipulação de alça, porque a gente precisa ver bem, né? O paciente tem uma creatinina, ali tá tocado e tal, a gente não vai usar contraste? Não tem isso, né, cara? Não tem isso, a indicação, se é necessário faz, e depois ver se a questão da função renal. Uma coisa bem interessante, uma vez eu conversando com o Nefro sobre isso, sobre a creatinina e a realização de exame contrastado, ele me respondeu da seguinte forma: se um paciente chegar infartando e precisar de um CAT, e você vai olhar a creatinina dele? É tipo isso, né? Porque, na verdade, o que acontece? Vem mudando muito esse conceito de nefropatia por contraste. Hoje, o que a gente usa de contraste é muito melhor, eles são muito menos lesivos, a quantidade de contraste que você faz é menor, não são contrastes arteriais e é aquela coisa, é um exame que pode mudar a sua conduta. Pode mudar a conduta, né? Não vai fazer, vou tacar contraste aqui até ele dialisar, que é isso que eu quero. Não. Beleza, então tomografia. E se eu não tiver ATC, tem outro exame assim que eu posso usar? Tem, assim, a gente começa do básico, né? O paciente que tem aspecto de obstrução, a gente pode pedir a rotina de abdômen agudo, a gente vai conseguir identificar algumas patologias, mas dificilmente esses pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de grande porte vão estar num centro em que você não vai ter a disponibilidade da tomografia. Né? Pode acontecer? Pode. Que às vezes ele pode ter de alta e aí voltou isso, depois, voltou na UPA, entrou, então a rotina de abdômen agudo, ela cabe nesse cenário. E um desafio, a imagem no pós-operatório é algo que é desafiante por conta das mudanças que a cirurgia proporciona no abdômen, né? Então, assim, se você fizer uma imagem muito precoce, vai ter pneu peritônio residual. E aí, será que é da cirurgia? Será que é do... Abriu tudo, perfurou? Exato. Então, assim, tem reconstruções, tem edema de alça. Perfeito. Então, é um desafio, mas realmente, se não tiver, o ideal é que tenha uma tomografia, mas se não, uma rotina de abdômen agudo também cabe, né? Para aproveitar isso aí que você falou, vamos botar um link do artigo. A gente falou muito de Whipple aqui e tudo, que tem justamente se você fala até para o radiologista, o que é esperado de alteração anatômica no pós-operatório desse paciente. Né? Então, assim, é importante, a gente tem que saber, né? Porque não adianta você fazer uma tomografia e ixi, essa alça está espessada, mas é a alça que você utilizou para fazer anastomose. Então, aqui é uma lesão isquêmica, ela está com a parede emaciada porque está sem fluxo sanguíneo, não está? Então, assim, isso é importante, pode evitar reabordagem do paciente, né? Perfeito. Perfeitamente. Então, beleza, aí fiz o exame de imagem e quando que eu opero esse paciente obstruído? A gente falou no sangramento, as indicações de uma intervenção cirúrgica. E no paciente obstruído, quando que eu digo assim, rapaz, agora parou o tratamento clínico, eu tenho que abrir de novo esse doente? Assim, existem várias correntes de pensamento, mas uma coisa que é meio comum é assim, o paciente que não está respondendo 24, 48 horas de medidas clínicas, está mantendo a distensão, está mantendo o vômito, está mantendo o resíduo gástrico aumentado, é um paciente que tem que ir para a cirurgia. Ou um paciente que vinha com quadro de obstrução e desenvolveu uma peritonite, ou seja, será que perfurou? Então, esses pacientes que estão tendo que tem essa piora ou que não tem essa melhora em 24, 48 horas... Pode, às vezes, estar fazendo até isquemia, porque a pressão intraluminal está tão alta, exatamente, né? Exatamente. E até um ponto que é interessante, esses pacientes que têm muita distensão abdominal, é importante monitorizar a pressão intraabdominal para ver se eles não estão fazendo síndrome da hipertensão intraabdominal. Síndrome compartimental abdominal, que também é uma indicação de cirurgia, né? Então, quando você tem uma hipertensão abdominal ali, principalmente
uma PI acima de 25, já ali mais ou menos 20, 25, você já tem que considerar. 20, 25, e acima de 25 não tem conversa, você tem que levar esse paciente para a cirurgia. Então, para resumir, pacientes que não respondem às medidas clínicas, pacientes que evoluem com peritonite ou choque, e pacientes que desenvolvem um quadro de síndrome compartimental abdominal, né? Perfeito, excelente. Beleza, então, e aí a condição clínica, né, desse paciente se o paciente também, está afundando, está piorando. Você vai ressuscitar, você vai pedir cultura desse doente, você vai lá e ter atenção aos distúrbios eletrolíticos que podem acontecer, aquela rotina do paciente realmente crítico, agudo, grave, né? Tranquilo. Então a gente passou pelo sangramento, foi para a obstrução, e aí agora a gente vai entrar eu acho que talvez seja o pior cenário, porque é aquela coisa que fica às vezes mais na controvérsia e tal, às vezes é mais difícil dar o diagnóstico, porque, por exemplo, aqui na obstrução, uma dipirona não vai falsear. No sangramento, uma dipirona não vai falsear. Mas às vezes você tá ali com antipirona no paciente, o paciente tá mais, tá, entre aspas, afebril, aquele leuco já subiu porque o pós-operatório ia subir, a PCR subiu porque o PCR ia subir no pós-operatório, às vezes a procalcitonína só por conta do pós-operatório, e às vezes fica difícil você delinear infecção, né, a sepse abdominal. Então, nesses casos, assim, gente, o que eu tenho que saber, coisas básicas que eu tenho que saber quando o paciente faz uma sepse abdominal no pós-operatório? Porque, na verdade, sepse pós-operatório é um tema extremamente grande. Existem várias causas de infecção em sepse no paciente internado. Mas aqui, especificamente, no abdômen do paciente que foi operado. E é uma coisa importante, porque, assim, quando o paciente é operado, acabou ele ser da comunidade. Ele já é um paciente que tem uma infecção relacionada à assistência em saúde. Porque às vezes a pessoa fica, não, é da comunidade. Não, cara, ele operou e foi uma sepse depois da cirurgia game over. Então, o que eu tenho que saber com vocês aí que eu preciso? Cara, isso aqui, o quadro clínico, o que pode me ajudar nesse paciente? Porque a gente falou que tem vários fatores confundidores, né? Tipo, às vezes o paciente começou com ilho, mas aí tava ali, a sua frequência sempre 90, 100 e tal. Pô, como que eu vou saber que agora, esse paciente tá com infecção mesmo intraabdominal? Na realidade, eu acho... Ou então quando é uma coisa e a outra junto. Pois é. O que eu realmente é um desafio. É um desafio a parte de sepse abdominal, somente quanto mais precoce, né? Porque tem mais fatores de confusão, como você falou. Então, eu acho que eu não sei se tem um fator que você diga assim, é sepse. Eu acho que a grande questão é você montar um quebra-cabeça. E aí você juntar, é um paciente que está tendo febre, e está tendo taquicardia, e PCR está alto, o leuco está alto, o lactato está alto. Então, assim, o abdômen é doloroso. O dreno não mostra sangue, né? O dreno tem pus, tá muita debris. Tá um dreno grosso, a ferida. E assim, uma coisa que me chama muito a atenção do paciente cirúrgico com sepse é o aspecto dele também. O jeitão, assim, é um paciente toxemiado, largado. Dr. Luiz diz que gosta de dizer assim, ele diz que a frequência cardíaca o preocupa, mas a taquipneia o deixa completamente assim em pânico, ele diz. A aquele paciente, quando você chega, exatamente, ele tá com aquela respiraçãozinha curta, superficial, assim. Você percebe, eu acho que respiração você não pode perceber. Eu tô aqui com você e o Bruno, eu não tô percebendo a respiração de vocês. Quando eu começo a perceber a respiração, algo errado. Não tá certo. Se eu perceber a respiração, não tá certo. Se eu tô aqui na visita e eu olho pro paciente... Assim, eu não preciso saber que meu coração tá batendo. Exato, eu não preciso saber que você tá respirando. Se eu tô sabendo que você tá respirando, alguma coisa tá errada. Então é exatamente esse paciente, taquipneico, largado.
Então, é um paciente que começa a chamar atenção. E aí você vai montando esse quebra-cabeça. A cor do doente muda, né? Porque é engraçado, tipo... Ele perde o brilho. Ele perde o brilho, é exatamente isso. O doente, ele fica diferente. Então, é exatamente por conta esse pré do choque distributivo, né? Aquela vasoconstricção inicial e depois o paciente vai chocar ali na sua cara. Então, aquela coisa da sepse, né? Que a gente tem o conceito de sepse, paciente com hiperlactatemia, disfunção de múltiplos órgãos / sistemas. Então, é isso que vai ter o escopo geral. Mas, assim, tem situações que claramente estão associadas à peritonite no pós-operatório, né? Fora aquilo que a gente acabou de comentar, aí do sangramento e tudo. Mas tem duas situações que estão ali caminhando juntas, que geralmente são causas de peritonite no pós-operatório, de sepse no pós-operatório. A gente está falando do abdômen agudo, né? A gente está falando de tudo. Que são muito críticas para o cirurgião e acho que talvez sejam coisas que a gente precisa falar do que pode acontecer, quais são as questões técnicas que podem favorecer, por exemplo, uma fístula, uma deiscência, que eu acho que são assim, as principais causas disparadamente do paciente ter uma infecção, uma peritonite pós-operatória. É o protótipo da sepse abdominal, né? Protótipo, total. Então, assim, falando da fístula, da deiscência, realmente são as complicações mais temidas e existem diversos fatores que podem predispor à sua ocorrência, né? Tanto fatores técnicos, do ponto de vista da confecção das anastomoses, que você tem uma anastomose satisfatória, você tem que ter uma anastomose vascularizada, sem tensão e com uma técnica adequada, né? Então isso é o básico. É o tripé. É o tripé da anastomose. Pensa assim, do ponto de vista técnico, isso é o básico. Outras considerações é que, obviamente, existem anastomoses que são mais arriscadas do que outras. Por exemplo, anastomoses com esôfago. O esôfago não tem serosa. Então, são anastomoses mais críticas. Anastomoses retais baixas, anastomoses com pâncreas, são anastomose que por si só, independente de qualquer coisa, já tem um risco de ter essas complicações. São os órgãos não me toque, né? Meio assim, meio esquizofrênico, assim, deixa ele lá e tal. Mas existe também condições do paciente que predispõe a isso, né? O que é que a gente pode ter disso aí, Bruno? O paciente primeiro tem que ser preparado para a cirurgia quando possível, né? Então, os pacientes que já chegam para cirurgia, aqueles pacientes oncológicos com doença avançada, os pacientes subnutridos, aqueles pacientes que têm uma pior condição socioeconômica, eles já são pacientes que vão para a cirurgia, se a gente pode dizer assim, em desvantagem em relação àquele paciente eutrófico, né? O paciente vai ter maior chance de complicação. Além disso, a gente tem que ver as comorbidades do paciente, se ele está compensado, né? Aquela questão que a gente falou também, se o paciente pode esperar para compensar um diabetes, se ele pode aguardar a compensação da doença de base para então ir para a cirurgia, né? Apesar que, assim, não tem como a gente correlacionar, né? Dizer, isso aqui fistulou porque ele não estava bem preparado. A gente não tem como saber se foi técnica, se foi equipamento, se foi. Mas a gente sabe que tudo isso soma, tudo isso contribui, e quanto mais acumular, pior o prognóstico do paciente. Mas eu acho que facilita, assim, para anastomoses que são ditas mais seguras, né? Uhum. E aí, ou então que a técnica em si foi uma técnica tranquila. Até porque, apesar do uso, assim, não existe evidência, né, que você fazer anastomose manual, desde que tenha um cirurgião experiente, com uma boa técnica, lógico, e você usar o grampeador, por exemplo, em algumas situações, vai ter melhora. A melhora aqui é o tempo que reduz da cirurgia, né? A necessidade de você ampliar uma incisão muitas vezes e tal. Mas assim, eu acho que você colocou uma coisa importante. A gente sempre fala dos fatores relacionados ao procedimento e os fatores relacionados ao paciente. Existem fatores que podem ser modificáveis e outros não, né? Os pacientes têm múltiplas comorbidades, não dá para modificar isso, eu posso tentar compensar.
mas aquela anemia, o paciente que fez radioterapia previamente, o paciente imunossuprimido, aquele paciente que tabagista, usuário de corticoide em doses elevadas, né, doses imunossupressoras, tudo isso vai favorecer o que você esteja num ambiente mais crítico para realizar a sua anastomose. Uma anastomose que já é para uma reoperação, por exemplo, o paciente tem cirurgia prévia, então tudo isso dificulta mesmo o cenário. Né? Só uma coisa interessante que o Bruno realmente falou, é que quando você tem uma deiscência, uma fístula precoce, realmente fica difícil, quando o paciente tem várias situações, vários fatores de risco, você determinar qual foi a causa. Mas não é uma regra, mas fala a favor. Quando você tem deiscências ou fístulas muito tardias, geralmente são por conta de alguma condição do paciente que não estava adequada. Então o cara abre uma fístula ali com 20, 25 dias, estava tudo bem, e lá na frente ele abriu. Talvez já era um processo, já um problema na cicatrização. 14º PO, que em teoria tem aquela história, né? Do 5º ao 7º PO ali é o PO da fístula, é o período crítico de fístula. Teoricamente, você não deveria ter fístula, deiscência e anastomose nas primeiras 24, 48 horas. Realmente aí fala então, muito a favor de um erro técnico. Erro técnico, e quando a gente fala de erro técnico, não é apenas a habilidade de cirurgião. É o material, se o material estava adequado, se o fio estava adequado, se o fio estava na validade correta. Enfim, é uma série de fatores, inclusive o grampeador. Né? Já houveram casos de notificações de grampeadores de marca X e Z. Então, assim, então seria mais questões técnicas, né? Questões técnicas que não envolvem necessariamente, que até uma questão assim, que carrega consigo um certo peso sobre o cirurgião quando acontece, ainda que tardio ou não, o cirurgião às vezes ele fica se perguntando e se culpando se aquilo foi por conta de um problema dele. Mas mesmo essas precoces que ocorrem, pode ocorrer não por uma questão manual do cirurgião, mas por conta do material e de alguma outra circunstância. Exato. E isso não tem como você saber, né? Porque você abriu lá a carga, não sei o que, colocou, não tem como você, na hora você avalia a patência muitas vezes, ver se tá tendo algum leak, né? Algum vazamento, alguma coisa assim, faz teste com azul isso é bem comum na bariátrica, né? No bypass, eles costumam fazer o teste com azul para ver se está tendo algum vazamento. E aí, às vezes, acontece, infelizmente, né? E aquele ponto que vai fistular, que vai abrir uma linha de sutura, algumas vezes é um ponto de pior isquemia, o paciente tem um ponto de vascularização deficiente, que não segue o padrão da anatomia, enfim, não é engenharia, né? A gente trabalha com uma coisa que é muito variável. Isso, tem vários fatores. E assim, pelo que a gente vê, algumas anastomoses, elas são tão comuns de ter pequenos vazamentos, né? Pequenas deiscências, que existe até gradação para elas, né? Classificações bem estabelecidas aí para as fístulas, por exemplo, pancreáticas, né? Hepatobiliares. São complicações bem comuns que já espera que aconteça e já existe guidelines, diretrizes para guiar a condução dessas fístulas, né? É algo que você sempre tem que tentar evitá-las, mas a ocorrência dela não causa tanta estranheza, né? Exato. É isso, tipo A, B e C. Mas aí, beleza, então o paciente teve o quadro, né, que vai abrir muitas vezes aquela taquicardia ali do 5º PO, o paciente começa a referir dor abdominal, o paciente muitas vezes pode até mimetizar um quadro de obstrução, é uma causa inclusive de ilho prolongado, né? E aí, qual seria, assim, os exames, quais seriam, na verdade, os exames que eu utilizaria nesse caso, que me ajudaria no contexto para eu dar o diagnóstico dessa fístula, porque nem sempre o dreno vai estar mostrando, às vezes você pode estar coletando e essa fístula não está, que a gente chama dirigida, né? Então, que exames vocês sugeririam para facilitar aqui esse diagnóstico? Assim, após a suspeição clínica, vai ser primeiro os exames laboratoriais, né? Vai sempre procurar leucocitose, aquele paciente que é mais inflamado, tem um PCR aumentado, pode estar com um lactato aumentado também. Então, sinais de
infecção no geral. Para os pacientes que estão pós-operatório imediato, a gente deve sempre pesquisar, antes do exame complementar, as feridas operatórias, né? Porque são comuns as infecções de tecido cirúrgico superficial, né? Então, aquele paciente está com a ferida hiperemiada, que está saindo um pouco de secreção, tem um seroma acumulado, isso daí pode ser a causa do processo infeccioso dele, apesar que normalmente só as infecções cirúrgicas são profundas é que vão causar essa maior alteração metabólica, essa alteração de ilha, alteração sistêmica. E geralmente elas são mais tardias, né? A fase precoce, assim, do pós-operatório imediato, talvez o mais importante seja detectar se não está tendo aquele vazamento já de cara, tipo fezes, líquido entérico. Bile, né? E aí a gente vai lançar novos exames de imagem, né? E aí, nesse cenário, a tomografia realmente com contraste tem uma importância, para mim é o padrão ouro, né? Porque você vai conseguir ver, você vai conseguir estimar se tem líquido, se tem coleção, se tem alguma coisa em atividade, inclusive pode planejar o procedimento para tratamento, né? Então, assim, a gente sabe que muitas coleções já são esperadas no pós-operatório e você pode tratar de maneira mais conservadora, às vezes até com a posição de um dreno, para quem não tinha um dreno anteriormente lá. Você pode fazer uma drenagem de algumas coleções. Utilizando exames de imagem, radiointervenção, né? Radiointervenção. Né? E também para ver se esse paciente vai precisar ou não ser reabordado. E aí eu acho que assim, que é isso, e um grande ponto, mesmo com os exames e tudo, para a gente decidir pela abordagem nesse paciente com sepsis abdominal, a grande indicação seria um paciente que tem uma infecção não controlada. Perfeito. Então, um paciente que tem uma peritonite difusa, que está grave, que não tem como responder, ou não está respondendo aos antibióticos, às medidas clínicas, é o paciente que deve ir para a cirurgia para fazer uma limpeza, uma lavagem mecânica, vamos dizer assim, dessa cavidade abdominal e tentar refazer se for o caso. Se for o caso. Geralmente, quando tem uma deficiência de anastomose, dependendo do segmento, ou você refaz, ou você faz uma derivação, uma ileostomia, uma colostomia, enfim. Ou só drena, né? Ou só drena, dependendo. Muitas vezes você aproveita, lave e só bota no dreno para direcionar. Às vezes você não consegue nem acessar o local que houve a deiscência ou a fístula, e você utiliza a cirurgia como parte do controle da infecção, que é um dos membros do tripé do controle da fístula, da deiscência, né? Que é o controle da infecção. Perfeito. E é isso. Mas você falou do tripé, é exatamente isso. Na verdade, o paciente com peritonite pós-operatória, você tem uma base que cabe exatamente 3 pontos de tratamento, né? Um é a antibiótico terapia, obviamente. E aí tem até um trabalho do WSS de 2017, que é só de indicações de esquemas de antibiótico terapia empírica para o paciente com infecções intraabdominais da comunidade e infecções intraabdominais relacionadas a cuidado de saúde, mas o paciente crítico ou não crítico, que ele divide e aí você vai fazendo vários esquemas, né? Pode, enfim. Dependendo do local também, você está mais propenso a cobrir ou não determinados germes, né? Então, assim, habitualmente, o que a gente vai cobrir, né? Gram-negativo e anaeróbio, principalmente bacterióides fragiles, mas tem que lembrar que tem Clostridium também no abdômen. Então, acaba que a enterococo a gente cobre já de cara? Não, e é só algumas circunstâncias, então esse trabalho é bem legal, depois a gente pode deixar o link. Então, antibiótico-terapia. O outro ponto é controle do foco. Controle do foco infeccioso. Isso, que aí é exatamente onde entra o cirurgião, né? Ele vai ver se essa fístula ela tá dirigida, tá tranquilo, o débito é baixo, não tá coletando na cavidade e tudo. Então, vê o controle ali local. E o outro ponto são os cuidados intensivos, que aí é aquele paciente que você vai ter que cuidar da nutrição dele. Muitas vezes o paciente precisa de um aporte de proteico muito maior, chega às vezes a 2,5 gramas por quilo de proteína, é muita proteína. Para você vai ver a reposição volêmica, tem que deixar esse paciente realmente
com todos os eletrólitos ali no nível. Então, são esses três aspectos que guiam o tratamento da peritonite no pós-operatório, Da sepse né? abdominal no pós-operatório. Da sepse abdominal no pós-operatório. E aí eu acho que é isso, né? Eu acho que de abdômen agudo no pós-operatório, eu acho que a gente falou dos 3 momentos críticos aí, o SOS. O SOS do abdômen, né? O paciente pedindo socorro. É verdade. Liga 192. O seu problema é sangramento, obstrução ou sepse abdominal? Exatamente. Dependendo, a gente... Que as principais complicações abdominais passam por essas três esferas. Exatamente. E é isso. Então, acho que é isso. Até um próximo episódio, pessoal. Valeu.